Olá, jovens! Salve! Bom, mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos falar sobre como que a gente vai esboçar o nosso lugar das raízes. Isso daí, o lugar das raízes, a gente já tinha visto algumas coisas antes, na última aula lá, por exemplo, sobre polos, zeros e assim por diante. Mas hoje nós vamos começar a entender mais a fundo como que funciona aí os desenhos, o lugar das raízes propriamente dito. Bom, o lugar das raízes, ele vai ser a representação gráfica de como que o sistema vai trabalhar aí quando aplicado um sinal aí qualquer sobre ele. E o lugar das raízes, por ser essa representação gráfica, ele vai acabar, de certa forma, simplificando a nossa vida, porque a gente vai conseguir perceber alguns parâmetros que até então a gente já havia calculado basicamente a partir de um gráfico. Lembrando que o gráfico vai estar no nosso plano S. Bom, e aí a gente tem um ganho muito importante que é o lugar das raízes, ele pode ser aplicado tanto para sistemas muito complexos quanto para sistemas muito simples, porque a análise ela vai ser feita da mesma forma. E assim a gente consegue ver aí que, mesmo que o sistema seja muito complexo, nós vamos conseguir perceber aí algumas características que vão ajudar a gente a controlar o nosso sistema. Bom, então vamos aprender a esboçar esse nosso lugar das raízes. Para esboçar, eu coloquei aqui alguns passos que são necessários da gente seguir. E aí já falo para vocês, olha, eu vou simplificar alguns desses passos que vocês conseguem ver aí nas bibliografias, mas aqui eu vou apresentar eles de uma forma simplificada, basicamente porque alguns cálculos, para mim aqui, para a gente no nosso caso, não vai ser tão necessário, apesar de que a gente consegue perceber algumas dessas informações aí. Isso eu vou mostrar também com mais calma para frente. Ou seja, nós vamos simplificar o nosso lugar das raízes, mas nós ainda temos uma quantidade de informações muito grande. A gente não vai ter tanta perda aí da qualidade desse nosso lugar das raízes. Então, vamos lá. O primeiro passo, e aí vocês vão ver que os primeiros passos, na verdade, a gente já de certa forma já sabe fazê-los. O primeiro passo é basicamente encontrar a equação característica. A gente já viu lá, né? A equação característica vai estar associada aí à função de transferência ou ao cálculo do erro e assim por diante. Então, a equação característica ela vai ser dada como o denominador dessa nossa função de transferência, por exemplo, e aí nós vamos igualar esse denominador a zero. Bom, aqui tem uma característica, tem uma informação muito importante. É muito comum a gente observar aí uma variável k, que é o ganho que a gente vai aplicar no sistema. E aí vocês vão ver o porquê deste ganho. Bom, depois, o passo 2 desse nosso sistema, para a gente desenhar o lugar das raízes, é encontrar os polos e os zeros. Bom, então, vamos lá. O ganho, a gente falou, olha, quando k é igual a zero, então a gente tem a informação dos polos. Quando o ganho ele fica muito grande, ele tende a infinito, então nós vamos encontrar os zeros. Bem, pela nossa equação característica, nós temos aqui na parte da esquerda os polos, que é quando eu zero o ganho, ou seja, toda essa parte aqui da direita, nós vamos perder, já que isso aqui tudo está sendo multiplicado por zero.
Então, o nosso objetivo é zerar essa equação. Então, nós temos basicamente que encontrar valores que vão fazer com que esse produtório, que é essa representação aqui, ela seja igual a zero. Ou seja, encontrando as raízes desse sistema, nós conseguimos, então, encontrar os polos do nosso sistema. Bom, já no outro caso, é fazendo o K tendendo a infinito. O que significa isso? Significa que o ganho vai ser tão grande, tão alto, que essa parte da esquerda vai ser irrisória. A gente pode simplesmente ignorar ela. Então, se a gente tem um ganho muito elevado, como que a gente consegue ainda zerar essa parte, essa nossa equação? Bom, para a gente zerar essa equação, basicamente nós temos que ter aí valores que vão zerar aí também o nosso produtório aqui, o produtório referente aos zeros do nosso sistema. Então, basicamente, aplicando essas fórmulas, nós vamos conseguir encontrar os polos e os zeros que a gente tanto necessita. Bom, e aí, o terceiro passo é basicamente marcar esses polos e esses zeros que a gente encontrou agora no plano S. Bom, existe aí um padrão que é fazer com que os polos a gente indica a partir de um X e os zeros a gente indica a partir de uma bolinha, de um círculo. E também lembrando, o eixo Y, que seria o eixo Y, né, em um plano cartesiano, no plano S ele é o nosso eixo imaginário, representado aí por J ômega. E no eixo real, que seria o eixo X num plano cartesiano, nós temos a informação de sigma, que é a parte real do nosso S. Então, a gente basicamente indica aqui os polos e os zeros, faz a marcação de cada uma dessas informações. Bom, para facilitar, para ajudar, vamos lá, vamos considerar um caso aqui, o estudo de caso, que a gente já tinha visto na aula passada. Então, o primeiro passo é encontrar a equação característica. Então, calculando aquele sistema, nós temos aí a equação característica sendo essa daqui. Os polos e os zeros a gente vai ser dado, né, pela resultante, pelas raízes desse nosso sistema. Ou seja, vou zerar o K, então vou ignorar tudo que vem aqui na parte da direita e vou zerar essa parte aqui. Vou encontrar as raízes. Nesse caso aqui, se o valor do polo, ou seja, se o S é igual a zero, então nós temos tudo isso daqui sendo zerado. Da mesma forma que, se a gente tem o S igual a menos 2, essa parte aqui que está dentro do parênteses é zerada. Então, 0 e menos 2 serão os nossos polos. No caso do zero, a gente tem que fazer com que o K fique muito elevado. Se a gente tem um K muito elevado, essa parte da esquerda a gente ignora. Bom, no caso aqui, então, eu ainda vou deixar em branco, porque eu não quero falar, não quero estragar a surpresa de vocês de onde vai estar esse nosso zero. Então, vamos dar continuidade. O terceiro passo está associado aí a marcar esse nosso plano S. Então, estou marcando aqui um polo em 0 e um polo em menos 2. Beleza. Só que não é somente isso o nosso lugar das raízes. O passo 4, muita atenção, o passo 4, ele indica aí um formato, uma ação que a gente precisa fazer sobre esse nosso plano S, que já tem os polos e os zeros marcados. A ideia é a seguinte, nós vamos da direita para a esquerda, contando os polos e os zeros. E somente em cima do eixo sigma, ou seja, do eixo real, nós vamos indicar, nós vamos marcar de fato, sempre que a gente somar polos e zeros,
iguais a ímpar. Ou seja, se a gente estiver começando da direita para a esquerda, encontrou um polo, a gente vai começar a marcar até que a gente consiga encontrar algum polo ou zero que vai tornar aí o nosso sistema o valor par. E aí, basicamente é isso o nosso passo 4. Vamos lá. Nesse caso, então, eu estou vindo aqui da direita para a esquerda e, encontrei um polo. Então, contei 1. E aí eu vou marcar em cima do eixo sigma tudo até encontrar um outro polo ou um outro zero. Encontrei aqui o segundo, ou seja, temos 2. Então, aqui eu não vou marcar, já que o número é par. Basicamente, esse é o passo 4. Bom, vamos então para o passo 5. Qual que é a ideia do passo 5? Voltando um pouquinho, olha, nós temos que o K, ele depende aí ele vai indicar o nosso ganho. Se quando eu estou no polo o K é 0, à medida que eu vou aumentando esse ganho, nós estamos chegando cada vez mais próximo dos zeros. Ou seja, se existe aí a mudança de polo para zero, significa então que o nosso lugar das raízes deveria indicar aí para a gente esse caminho, digamos assim, que o K vai trabalhar. Ou seja, aqui nós encontramos os polos. E quando a gente desenhou, ele gerou aqui este caminho. Ou seja, se eu tenho um sistema que trabalha aqui no polo e aí eu vou aumentando o ganho, esse sistema ele vai tender a sair dos polos e ir em direção aos zeros à medida que a gente for aumentando o valor de ganho. Ou seja, ele vai basicamente andar por este caminho até encontrar um zero. Mas olha só, no caso, nós temos somente 2 polos. Então, eu obrigatoriamente vou precisar aí de outros 2 zeros para conseguir fechar essa lógica. Ou seja, os nossos zeros eu vou marcá-los aqui, já que a gente não consegue calcular eles aqui pela nossa equação característica, eu vou indicar que esses 2 zeros vão estar no infinito. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o nosso ganho, nós vamos estar aí caminhando para o infinito. Bom, como que vai dar isso daí então? A lógica é essa daqui. Existe um ponto de separação que vai fazer com que o nosso sistema que estava no polo comece a andar aqui e de repente ele suba ou desça em direção ao nosso zero. Esse caso daqui é um caso específico, um caso relativamente simples que a gente consegue ver essa ideia aí. Então, essa ideia de movimento, essa ideia do caminho sendo criado, acontece para todos os polos, ou seja, todos os polos precisam aí ter caminhos que liguem até os zeros. Então, nós temos um polo aqui que vai andar e vai, por exemplo, subir até chegar no zero. E esse outro polo vai andar aqui também e vai descer até que chegue no zero. Bom, nós podemos associar, nós podemos fazer aí uma comparação desse sistema, por exemplo, com eletromagnetismo, onde, olha, nós temos um polo negativo aqui, um polo negativo aqui também, que ele vai gerar um campo, que esse campo vai tender aí a algum outro lugar. Então, coisas negativas, elas vão se dois polos com o mesmo valor, com a mesma carga, vão tender a se
repelir. Então, se o nosso sistema está andando aqui, de repente ele não vai vir para cá. Da mesma forma que, saindo desse polo, ele não vai vir para o outro polo. Eles vão simplesmente subir e descer. Eles vão se repelir em direção ao nosso zero. Tranquilo? Bom, vamos lá que nas próximas aulas nós vamos ver aí melhores características desses nossos polos e zeros e também do lugar das raízes. Afinal de contas, como eu disse, dá para a gente ver várias coisas a partir desse nosso cálculo, desse nosso desenho gráfico, que onde aqui a gente tem o resultado desse nosso lugar das raízes. Beleza? Até a próxima!